Olá, pessoal! Continuando com o nosso estudo de vetores e geometria analítica, este é o conjunto de slides que corresponde à quarta parte do tema espaço. Aqui nós vamos estudar a equação cartesiana do plano e as equações paramétricas do plano. A apresentação desse conteúdo será dividido em dois vídeos, onde o primeiro, que nós vamos ver agora, vamos tratar da equação cartesiana do plano. Então, vamos lá. Para deduzirmos a equação cartesiana do plano, nós precisamos utilizar alguma propriedade que os seus pontos satisfaçam. A propriedade que usaremos para isso segue como consequência do seguinte axioma da geometria elementar, que diz o seguinte: existe um único plano passando por um ponto A do espaço e perpendicular a um vetor n fixo. Então, quer dizer o seguinte: se a gente fixa um ponto A no espaço e um vetor n, vai existir um único plano que passa por esse A e que o vetor n faça com ele um ângulo de 90 graus. Imagine o seguinte, vamos eliminar o vetor n desta história. Vamos fixar apenas o ponto A. Me responda uma coisa, quantos planos nós podemos obter passando pelo ponto A? Quantos planos existem passando pelo ponto A? Você vai ter infinitas possibilidades. Então, para eliminar essa infinitude de possibilidades, ou para que você tenha um único plano, nós temos que colocar algo a mais. Esse algo a mais é essa direção do vetor n. Então, a gente vai fixar um vetor n que faça um ângulo de 90 graus com esse plano, e é dessa maneira você vai ter uma única possibilidade, que é o plano que nós estamos chamando aqui de π. Esse vetor n, ele faz um ângulo reto com o plano, então ele vai fazer um ângulo reto com qualquer vetor que esteja paralelo ao plano. Esse vetor que a gente colocou aqui, ó, AP, P é um ponto qualquer do plano. Então a gente ligou aqui o A ao P, colocou um segmento orientado, então vai dar origem aí ao vetor AP, para ilustrar que o N faz um ângulo reto com o AP. Mas não é só com AP que o N faz ângulo reto. Com qualquer outro vetor que você coloque aqui no plano, o N também vai fazer um ângulo reto. Vetores que têm esta propriedade, esta característica, são chamados de vetores normais. Normal a quem? No caso aqui é normal ao plano. Então, vetor n vai ser chamado de vetor normal ao plano. Agora você pode estar me perguntando uma coisa. Bom, o vetor n não estava partindo da origem? Então, nós vamos lembrar das aulas anteriores nas quais nós vimos o seguinte, ó. Aqui nós temos o ponto A, por onde que está representando aqui a origem do vetor n, e aqui imagine que tem um ponto B. Então, este vetor que você está vendo aqui, formando o ângulo de 90 graus nessa imagem, vamos chamá-lo de vetor AB. As coordenadas desse vetor AB, quando você fizer coordenadas de B menos coordenadas de A, vão ser iguais a ABC. Ou seja, tem as mesmas coordenadas que a gente tinha já mencionado aqui anteriormente. E essas coordenadas que a gente tem aqui, ABC, elas são representadas partindo sempre da origem para dar aqui, ó, a extremidade do vetor n. Então, é como se a gente tivesse aqui, por exemplo, é como se aqui as coordenadas deste vetor n partindo da origem, você vai marcar aqui o A, o B, e a altura, marca o AB, né? E a altura C. Este vetor n partindo da origem é equivalente ao vetor AB, partindo do ponto A. A gente pode representar esse vetor n partindo da origem em qualquer local do plano. Basta você ter o ponto inicial e você vai fazer a seguinte relação, ó, por exemplo, você quer que o vetor n seja igual, ou usar o símbolo de igual. A gente estava usando lá atrás o símbolo de equipolente, que é esse sinalzinho aqui, ó. Equipolente a... vou trocar agora os pontos. Vou colocar, por exemplo,
CD, que seja equivalente a CD. Você precisa só conhecer um desses pontos. Então, onde C, por exemplo, vamos colocar x1, y1, z1, certo? Aí, para que isso aconteça, você só tem que saber agora quem é D. Você vai ter que encontrar D. E aí, qual que é a relação? O N tem coordenadas ABC. E você quer que CD e N sejam equipolentes. Então, as coordenadas de CD não são dadas por D menos C. D a gente quer encontrar. Vamos chamar de... Eu vou colocar x, y, z para o D. Então, D vai ter coordenadas x, y, z. E, então, quando você faz o cálculo D menos C, você vai ter x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Essas coordenadas aqui do vetor CD tem que coincidir com ABC para que os vetores sejam equivalentes de fato. Então, quer dizer que x menos x1 tem que ser igual a A, e com isso você vai encontrar x. Vamos lembrar que x1 a gente conhece. Então, x é igual a A mais x1. E vai fazer isso com as outras coordenadas. Então, suponha que o ponto C está aqui, ó. Aí, com isso, você vai encontrar o ponto D para que o vetor CD seja equivalente com N. Pela imagem aqui, dá pra gente, tipo, fazer um esboço que o vetor tem que seguir a mesma direção, mesma norma, mesmo sentido, né? Então, é provável que o ponto D, ó, vai ter coordenadas ele tem que ter coordenadas que garantam isso, que os vetores CD e N e também o AB sejam todos equipolentes, ou seja, tem a mesma norma, a mesma direção e mesmo sentido. Bom, então a gente fez aqui uma pequena revisão, né, de coisas que a gente já estudou, né, anteriormente. Vamos seguir. Então, como que nós vamos encontrar a equação cartesiana do plano? Lembrando a nossa objetivo inicial. Olha, as informações que nós temos um ponto do plano genérico, que é o XYZ, que ele está representado aqui na figura, ó, é esse ponto P que está aqui, certo? Ok. Nós temos o ponto A, que é um ponto conhecido do plano, tem coordenadas x0, y0, z0. Então, quando você constrói o vetor AP, esse vetor é paralelo com o plano. Vamos voltar aqui mais uma vez para eu poder explicar um pouquinho sobre esse vetor AP. Olha só, nós colocamos o P é um ponto do plano, o A é um ponto do plano. A gente desenhou o vetor aqui sobre o plano. Mas você sabe das aulas anteriores que quando você encontrar as coordenadas do vetor AP, vamos supor que essas coordenadas são A', B', C'. Onde é que vai estar a representação do vetor usando as coordenadas A', B' e C'? Ele vai estar partindo da origem e vai ter a mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido que o AP, tá? Então, esse vetor aqui, ó, partindo da origem, é o representante do AP, partindo da origem, certo? Então, aqui nessa figura, você pode observar agora o vetor N e o vetor AP, ambos formam um ângulo de 90 graus. Eles têm um ângulo de 90 graus, conforme a figura está mostrando aqui em cima. Essa figura aqui, é claro, é um esboço para tentar nos ajudar a compreender como é que essa equação cartesiana vai ser definida, tá bem? Então, olha só, aqui nós podemos ver que, então, sempre que a gente falar que o vetor, sempre que a gente pegar dois pontos do plano, como nós temos aqui, ó, dois pontos pertencem ao plano, certo? Se você definir um vetor usando esses pontos, nós vamos ter
o que está escrito aqui, ó, um vetor paralelo ao plano, tá? Nós vamos usar essa notação. Nós temos também essa informação, ó, N é um vetor que é ortogonal ao plano. Então, você precisa ir construindo essas informações aí, pode fazer um esboço, nem que seja um esboço simples. Então, nós temos o seguinte, ó, geralmente a gente representa o plano usando um paralelogramo. Então, vou representar aqui, ó. Vamos fazer um esboço bem simples, ó. Eu tenho aqui o plano π, nós temos o ponto A, você pode usar o ponto A aqui bem onde está sendo colocado o vetor N, ó, tá aqui o seu vetor N, e nós temos aquele ponto P, que é um ponto qualquer do plano. Vamos colocar ele aqui, ó, ponto P, e você construiu o vetor AP, e você sabe, então, que o vetor N forma um ângulo reto com AP, porque o vetor N forma um ângulo reto com todos os pontos do plano. Então, essa informação que está quadriculada aqui, ó, ela é muito importante e é ela que vai dar origem à equação cartesiana do plano. Olha como é simples. O vetor AP é ortogonal a N. E se isso acontece, nós vimos nas aulas anteriores que o produto escalar desses dois vetores tem que ser igual a zero. O produto escalar nós sabemos calcular, né? Então, vamos em seguida mostrar o seguinte, ó. Vamos definir as coordenadas do AP. Então, as coordenadas do vetor AP serão dadas por coordenadas de P menos coordenadas de A. Por isso que nós temos aqui, ó, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Produto escalar com as coordenadas do vetor N, que são ABC. Isso tudo é igual a zero. Bom, fazendo aqui esse produto escalar, lembrando da definição, nós vamos somar as multiplicações das coordenadas correspondentes. Então, nós temos A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, tudo isso é igual a zero, certo? Então, nós já temos aqui uma expressão, e agora nós vamos desenvolver essas multiplicações. Então, notem que você vai ter o seguinte, ó, A vezes x menos AX0. Esse termo menos AX0, nós colocamos aqui no segundo membro, ó, ele já veio escrito com o sinal oposto. No segundo parênteses, você tem BY, que está aqui no primeiro membro, menos BY0, que foi escrito aqui no segundo membro. E aqui, CZ menos CZ0. O menos CZ0 foi escrito no segundo membro. Observe essa equação aqui e procure entender, e procure compreender quais são as variáveis, quais são as incógnitas da equação e quais são os escalares da equação. As incógnitas da equação são o x, y, z, que vieram das coordenadas daquele ponto genérico P. O A, B, C são as coordenadas do vetor normal e o x0, y0, z0 são as coordenadas do vetor do ponto P. Não, do ponto A, né? Coordenadas do ponto A. Então, esse segundo membro que nós temos nesta equação é um número real que nós estamos chamando de D. Tá? E essa equação final aqui nós vamos chamar de equação cartesiana do plano π, que tem como ponto particular o A com coordenadas x0, y0, z0 e vetor normal N com coordenadas ABC. Bom, vamos ver um exemplo para fixar tudo que nós falamos anteriormente. Então, olha só. Obtém a equação cartesiana do plano π, que passa pelo ponto A e tem vetor normal N. Então, você tem duas opções. Ou você reconstrói tudo que foi falado anteriormente, ou você já utiliza a equação que nós deduzimos substituindo as informações. Então, para você reconstruir o que foi feito, basta lembrar do que nós falamos. Ó, você tem aqui um plano. Nesse plano, você tem um vetor normal N. Aqui está um ponto A. Coloque um ponto genérico P, coordenadas x, y, z, e use a propriedade que o N é ortogonal ao AP.
Ou seja, N escalar com AP é igual a zero. Se a gente desenvolver essa equação, nós vamos chegar na equação cartesiana do plano. Ou, se não, podemos utilizar a equação já deduzida no raciocínio anterior, onde nós vamos começar encontrando esse termo D. O D, que é dado pelo produto das coordenadas do ponto do plano com as coordenadas do vetor normal ao plano. As coordenadas do vetor normal, do N, correspondem ao ABC. As coordenadas do ponto correspondem ao x0, y0, z0. O ponto D, nós estamos vendo aqui, ó, se você observar, é o produto escalar de ABC com x0, y0, z0. Se você quiser usar essa relação para lembrar de como é o D, você fica associando com coisas, com conhecimentos que você já tem. Pode ser um caminho para você memorizar melhor. Então, nós vamos lembrar, encontrar o D, primeiramente. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes 2, 6 vezes menos 1 e 1 vezes 3. Somamos os resultados destes produtos e encontramos 5. Então, a equação cartesiana do plano será o A, que é 4x, B é 6, 6y, o C é 1. Então, 1 vezes z, que é igual a D. Então, só lembrem o seguinte, ó, o D está depois da igualdade, certo? Se você colocar o D antes da igualdade, você teria que colocar menos 5 é igual a 0, certo? Então, a equação que nós deduzimos foi com D depois da igualdade, ok? Então, esta é a equação cartesiana do plano. Bom, aproveitando esta questão, vamos falar um pouquinho sobre pontos do plano? Olha só, a partir da equação cartesiana, neste caso, que é 4x mais 6y mais e igual a 5, como nós podemos encontrar pontos para esse plano? O que vocês acham? Os pontos do plano não são as coordenadas x, y, z que satisfazem a equação? Então, a equação do plano é esta dada por 4x mais 6y mais e igual a 5. Vejam só, nós vamos, para facilitar, isolar a incógnita z. Então, nós vamos ter z é igual a 5 menos 4x menos 6y, certo? E dessa forma, nós vamos atribuir valores para a incógnita x e y e nós vamos encontrar o z correspondente, o valor do z correspondente. Então, olha só, vamos começar com x igual a 0 e y igual a 0. Se o x e y são iguais a 0, você vai substituir estes valores na equação, então você vai ter z igual a 5. E com isso, você tem um ponto do plano que eu vou chamar de A1, que vai ser 0, 0, 5. Este é um ponto do plano. Outro ponto do plano que nós podemos destacar aqui é se o x é igual a 1, por exemplo, e o y igual a 0. Ó, x é igual a 1 e y é igual a 0. E nesse caso, quem vai ser o valor de z? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Z vai ser igual a x, 4 vezes 1, 4, e 6 vezes 0, 0. Então, x, z é igual a 5 menos 4, que é igual a 1. E nesse caso, você tem um outro ponto do plano dado por 1, 0 e 1. Então, saber encontrar pontos a partir de uma equação, a partir da equação do plano, é muito importante, tá? Então, se você tem a equação cartesiana, nesse caso não tem parâmetros, depois nós vamos ver no próximo vídeo as equações paramétricas que vão ter os parâmetros, né? Aí você vai obter atribuindo valores aos parâmetros. Quando a equação não tem parâmetros, você tem que atribuir valores para as próprias variáveis, tá? Então, você nunca vai atribuir um valor para cada variável. Você vai sempre deixar uma variável para que você calcule o valor que ela deve ter
a partir dos valores que você atribuiu para as demais variáveis. Então, aqui nós optamos por isolar o z. Você poderia ter isolado o x, ou poderia ter isolado o y também, tá certo? Bom, então, entendido isso, vamos continuar aqui. Como que você pode fazer o esboço deste plano? Para fazer o esboço do plano, nós vamos usar pontos especiais, que são os possíveis pontos por onde o plano corta os eixos coordenados, tá? Então vamos lembrar disso aqui, ó, eixos coordenados. Nos eixos coordenados, nós temos algumas características, nós temos a característica especial para cada eixo. Então, olha só, como que são os pontos que estão sobre o eixo X? São pontos que têm a coordenada X e o Y e o Z são iguais a zero. E como que são os pontos sobre o eixo Y? Lá no eixo Y, o X é zero, o Y vai variar e o Z é zero. E sobre o eixo Z, os pontos são da forma 0, 0, Z, certo? Então, esses aqui são os pontos que estão sobre os eixos coordenados. Aqui nós estamos, no nosso texto, chamando os pontos de P1, P2 e P3. Como são pontos distintos, nós colocamos coordenadas distintas também. O P1 aqui seria tipo x1, y1, z1, caso tivesse as coordenadas y e z, né? O mesmo para as outras, ó. Por isso que nós colocamos aqui y2 e aqui y3, tá? Bom, nós vamos utilizar este raciocínio para que neste exemplo 3.19 a gente possa responder os itens A, B e C e, ao final, obter um esboço para o plano π. Então, olha só, nós temos aqui o plano dado pela equação cartesiana e no item A nós queremos a interseção com o eixo X. Então, já observando o que foi falado anteriormente, os pontos do eixo X são do tipo x00. Então, você já observa, ó, que você vai ter que fazer o y e o z iguais a zero nessa equação. E é isso que nós fizemos aqui, ó. Vamos falar um pouquinho das notações? Olha só, que a gente aproveita para revisar tudo na matemática que possa aparecer aqui durante as nossas resoluções, né? Esse sinalzinho que apareceu aqui, ó, significa interseção. Então, esta expressão que você pode observar aqui significa plano π interseção com o eixo X. Nós estamos usando a letra maiúscula X, Y e Z para dar nome aos eixos coordenados, tá? Então, plano π interseção com eixo X. E esse símbolo que apareceu aqui anteriormente, é o símbolo de pertence. Então, está dizendo aqui que o ponto P1 pertence à interseção do eixo do plano π com o eixo X. Esse próximo termo aqui, esse próximo símbolo, desculpa, esse símbolo significa se e somente se. Então, é uma condição, ó. O ponto P pertence à interseção de π com x se e somente se ele tiver coordenadas desse tipo, x00. Então, com isso, você vai fazer o y igual a zero e o z igual a zero e vai substituir na equação. Então, vejam só, quando você substitui o y por zero e o z por zero, você vai ter 2y é igual a 6. Então, 2x é igual a 6. Então, x é igual a 6 dividido por 2 e o x é igual a 3. Então, aqui nós temos o ponto de interseção do plano com o eixo X. Vamos usar um raciocínio semelhante para o item A e para o item B e o item C. Então, olha só, no item B, nós vamos obter um ponto P2 que pertence ao plano interseção com o eixo Y. Este ponto deve satisfazer a condição de ter as coordenadas do tipo 0 e y, 0. Então, o x e o z são 0. Aqui nós acrescentamos uma nova notação, ó, só para enriquecer mais o conhecimento de vocês. Esse símbolo aqui significa i. Então, ao invés de escrever
a letrinha E, como nós escrevemos aqui no item A, nós usamos um símbolo, um conectivo, que é muito usado na informática, que é o E, tá? Então, quer dizer que x igual a zero, x0 e z0 vão acontecer ao mesmo tempo lá na equação. Então, nós substituímos aqui, ó, e nós temos agora 3y é igual a 6. Então, dividindo 6 por 3, y é igual a 2, e temos o próximo, a interseção do ponto com o eixo y, que é o 0, 2, 0. Nós colocamos aqui embaixo uma legenda com esses símbolos para que você possa revisar, né? E se caso você esqueça o comentário que nós fizemos aqui. Aqui nós falamos do se e somente se, né? Que é uma condição que você vai ler o que antecede esse símbolo, o acontecimento do que antecede esse símbolo, vai implicar na parte posterior ao símbolo. Agora, como tem setinha dos dois lados, a sentença ao contrário também é verdadeira, ou seja, o que está posterior ao símbolo, se isso acontece, você pode afirmar que o que antecede o símbolo tem que acontecer também. Diferente da setinha de implica, olha só. A seta de implica, como tá apontando apenas para um lado, significa o seguinte: se a condição que antecede a seta acontecer, consequentemente o que está depois da seta vai acontecer também. E não podemos garantir o sentido inverso. Por exemplo, nesta equação aqui, a gente estava com a equação 3y é igual a 6, o que implica que o y tem que ser igual a 2, certo? Se você pensar na sequência inversa, olha só, y é igual a 2. Isso aqui implica que 3y é igual a 6? Não implica, porque você tem... Só para dar um contra-exemplo para você compreender, ó, eu posso ter 4y é igual a 8, que você vai ter o y igual a 2. Eu posso ter 9y é igual a 18, que eu vou ter o y igual a 2. Então, quer dizer que a gente fala o seguinte, ó, que a volta não é verdadeira. Então, é uma seta só de ida, tá? Diferente da seta de si, somente si. Então, continuando, aqui no item C, nós vamos encontrar a interseção do plano com o eixo Z. Se o P é um ponto, se o P3 é um ponto que pertence tanto ao plano como ao eixo Z, como é que são suas coordenadas? São do tipo 0, 0, Z. Então, agora, olha só, nós vamos fazer o x igual a 0 e y igual a 0 lá na equação. Então, fazendo essa substituição, nós vamos ter z igual a 6 e o ponto 3 vai ter coordenadas 0, 0, 6. E, finalmente, no item D, nós queremos esboçar os pontos e encontrar também o esboço do plano π. Então, olha só, aqui nós colocamos o ponto P1 sobre o eixo X, o ponto P2 sobre o eixo Y e o ponto P3 sobre o eixo Z. Então, olha só, lá no eixo X, a interseção foi no número 3, no eixo Y no número 2 e no eixo Z número 6. Esses pontos, pessoal, sobre os eixos, são os pontos por onde passam as retas que são obtidas com a interseção do plano π pelos planos coordenados. Então, olha só, ligando o ponto P1 no ponto P3, a gente vai encontrar uma reta que originada, né, obtida, quando o plano π cortou esta parede aqui. Imaginem aí na cabeça de vocês que esse ambiente aqui é a sala onde vocês estão. Aqui é o encontro das duas paredes com o chão, ó, esses são os eixos coordenados. E aqui, nessa parede, é como se você veio e cortou, né, pelo plano π. No chão, o plano π também cortou o seu chão, deixando ali a marca de uma reta, ó, que liga o P1, a reta que passa pelos pontos P1 e P2. E na parede oposta, a reta ela passa por P3 e P2.
Esses pontilhados que nós colocamos aqui é para dar a impressão que a reta continua lá por trás das paredes, certo? E aqui também abaixo do chão, tá certo? Bom, muito bem. Então, continuando no nosso próximo exemplo, agora nós vamos começar a dar algumas pequenas variações nestes planos, porque pode acontecer de. Vamos olhar o desenho anterior. Aqui neste plano, desse primeiro exemplo, ele intercepta todos os eixos coordenados, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Então, nós vamos começar a trabalhar essas variações. Então, vamos começar observando as equações. Então, olha só. Nessa primeira equação, como é uma equação cartesiana, vamos relembrar a forma geral da equação cartesiana? É ax mais by mais cz é igual a d, né? Quem que tá faltando aqui quando a gente compara? Tá faltando a incógnita z. Então, você já vai ficar atento aí, ó, para essa particularidade que está acontecendo aqui, né, para essa equação. Tá faltando a incógnita z. O que que isso quer dizer? Quer dizer que z é zero? Quer dizer que z são todos os reais? Né? Nós vamos entender já já e vamos responder essa pergunta já já. Então, olha só. Vamos começar respondendo os itens A, B e C. Então, no item A, nós queremos a interseção do plano π com o eixo x. Então, nós já vimos ali na equação, no raciocínio anterior, que a interseção com o eixo x se dá quando o y e o z são iguais a zero. Então, você vai lá na equação e vai substituir o y e o z por zero. Como não tem z aqui, isso não é nenhum problema dizer que z é igual a zero. Apenas isso não vai influenciar na equação, tá? Então, quando o y for zero, o que que vai acontecer? Vai ficar 2x é igual a 6. Então, dessa parte 2x é igual a 6, você vai encontrar o x igual a 3 e com isso você tem o ponto P1 que pertence ao plano interseção com o eixo x. Pertence tanto ao plano como ao eixo x, ok? No item B, nós queremos a interseção com o eixo y. Então, com o eixo y, você precisa considerar o x igual a zero e o z igual a zero. Então, da mesma forma que nós fizemos no item A, considerar z igual a zero aqui na equação não vai te trazer nenhuma contradição. Nada errado vai acontecer. Então, considere o x igual a zero e você vai ter 3y é igual a 6. E daqui, de 3y igual a 6, você vai encontrar o y igual a 2. Então, encontrou y igual a 2. E aqui está o ponto P2, que pertence ao plano e também pertence ao eixo y, ok? Agora, no item C, você quer a interseção com o eixo Z. A interseção com o eixo Z se dá quando x é igual a zero e o y é igual a zero. Então, você faria essa substituição na equação que é essa daqui. Então, olha só, vamos fazer juntos aqui, ó. 2x mais 3y é igual a 6, né? E você agora está considerando x igual a zero e o y igual a zero. Então, no primeiro membro ficaria 0 e no segundo membro ficaria 6. E agora você tem um problema. Essa equação aqui, essa igualdade, ela não pode acontecer na matemática, é uma inconsistência. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, se isso aconteceu, é porque o que você supôs inicialmente não é verdadeiro. Ou seja, não pode acontecer do x e do y ser zero ao mesmo tempo. Então, quer dizer que não existe a interseção com o eixo z. Bom, então, como seria o esboço desse plano? Então, olha só. Nós temos a interseção no eixo x e temos a interseção no eixo y. Então, nós vamos ter aquela reta que corta lá o nosso chão, né? E como não tem a interseção com o eixo z, nós vamos concluir que o plano é paralelo ao eixo z. Então, aqui, ó, quando você já observou que não há interseção com z, você pode já concluir também que π é paralelo com esse eixo, é paralelo com o eixo z.
Então, você vem aqui, ó, e nós desenhamos a interseção aqui no chão, né? E você vai colocar retas paralelas ao eixo Z, uma altura que você queira, e para fechar, para a sua figura ficar mais interessante, essa mesma inclinação que você tem aqui no chão, você vai utilizar para fechar a figura. Essas retas laterais aqui, ó, elas vão ficar no mesmo alinhamento da interseção dos pontos, ou seja, da interseção do plano com os eixos coordenados, que correspondem aos pontos P1 e P2, certo? Eu sei que pode parecer talvez estranho para você à primeira vista, mas vendo agora, você já vai saber que é assim que funciona e você vai fixar esse conhecimento aqui com a resolução dos exercícios, tá certo? Olha só o que tem nessa observação. Tá falando aqui que, em geral, os pontos x, y, z do espaço que satisfazem as equações, ó, aqui nós temos as variações do que aconteceu nesse exemplo. Na primeira equação está faltando a incógnita z, a variável z. Na segunda está faltando a incógnita y. E na terceira está faltando a incógnita x. Todas elas definem planos paralelos aos eixos correspondentes às incógnitas que estão ausentes, certo? Então, na primeira equação, que não tem a incógnita z, que é o caso desse exemplo, quer dizer que z pode assumir todos os números reais. Da mesma forma que nós desenhamos aqui a figura na vertical aqui acima do chão, vamos falar assim, acima do plano XY, ele também existe aqui abaixo do plano XY. Então, o valor de Z pode ser valores tanto positivos como negativos. Então, aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no início, que foi, quando está faltando uma incógnita aqui na equação do plano, o que quer dizer? Quer dizer que essa incógnita é zero? Não, quer dizer que essa incógnita assume todos os números reais, certo? Ela pode assumir todos os números reais. Bom, então aí continuando agora nas nossas variações, nós vamos omitir duas das incógnitas. Então aqui, ó, nesta equação do plano, relembrando a equação cartesiana, que é ax mais by mais cz é igual a d, né? Então aqui, comparando as duas equações, está faltando duas incógnitas. E agora? Qual que seria a interpretação? Então, antes de você ver a resolução do exemplo, pense um pouquinho e dê uma resposta para essa pergunta. Aí depois você continua e veja se você estava na linha certa de raciocínio. Então, vamos lá, ó. Nós vamos começar encontrando a interseção com os eixos coordenados. Então, nós temos, ó, na letra A, nós queremos a interseção com o eixo X. Então, os pontos do eixo X são da forma x, 0, 0. Então, nós vamos fazer o y e o z iguais a zero na equação. Mas a equação é do tipo 2x é igual a 6. 2x é igual a 6, nós não temos y nem z. Isso é uma contradição? É algo que não pode acontecer? Não, não é nada, né? Porque você pode resolver aqui, normalmente o x vai ficar 6 sobre 2 e você vai encontrar que x é igual a 3. Então, o fato do y ser 0 e o z ser 0 também não te trouxe nenhum problema na equação do plano, certo? Então, quer dizer que o ponto que está no eixo X, que corresponde à interseção do plano com esse eixo, é o 300. O fato do y e o z ser 0 não alterou em nada isso. Agora, o item B, nós queremos a interseção com o eixo Y. Já aqui no eixo Y, os pontos são da forma 0, y, 0, ou seja, o x tem que ser 0 e o z tem que ser 0. Então, você vai lá na equação, que é 2x igual a 6, e você vai fazer o x igual a 0, mas quando o x é 0, você vai encontrar 0 é igual a 6. Isso não pode, isso é falso. Então, você vai concluir que o plano não intercepta o eixo Y,
ok? E no item C, você quer a interseção com o eixo Z. No eixo Z, o x é zero e o y é zero também. Então, você vai novamente na equação 2x é igual a 6 e vai considerar o x igual a zero. Note que o y igual a zero nem altera em nada a equação, mas o x igual a zero sim. O x igual a zero vai causar uma inconsistência na equação. Então, você vai concluir que o plano não pode interceptar o eixo Z. E agora, como é que será o esboço do nosso plano? Então, dê um pause e tenta fazer esse esboço e depois continue no vídeo. Então, olha só, continuando aqui no vídeo, o esboço do plano, nós só temos um ponto agora, que é o ponto P1. Mas nós vimos que o plano não intercepta nem o eixo Y, nem o eixo Z. Então, por esse plano, você passa uma reta paralela ao eixo Y. Essa reta vai parar em algum momento, nós paramos bem aqui, certo? E passe uma reta paralela ao eixo Z. Quer dizer, eu falei que a reta para em algum momento aqui, mas é só para a gente fazer o nosso desenho, porque o plano é infinito, então ele continua aqui, tanto aqui nas laterais, como aqui acima, para cima, para baixo, tá certo? Mas o desenho, para a gente fazer um desenho, um esboço, para ele ficar mais interessante, dá uma visualização melhor quando você faz o plano fechadinho, como se fosse um paralelogramo, tá? Então, você vai repetir o tracinho que você fez aqui paralelo com o eixo Z, partindo aqui do ponto onde você parou, e aqui em cima você vai usar essa mesma inclinação aqui do chão para fechar o seu desenho aqui em cima, certo? E aí você tem um esboço do plano deste exemplo. Olha só o que diz essa observação. Está dizendo que quando as equações são do tipo x é igual a k1, y é igual a k2, z é igual a k3, essas equações definem planos que são paralelos aos planos coordenados formados pelas incógnitas que estão ausentes. Então, a primeira equação, que é x igual a k, não tem o y e nem tem o z. Então, o plano é paralelo ao plano YZ, que é um plano coordenado, né? Que é formado pelo eixo Y e pelo eixo Z. A segunda equação, que não tem a incógnita x, significa que o plano é paralelo, não tem nem o x nem o z, né? É paralelo ao plano XZ, ó, que são formados aqui por esses dois eixos coordenados, e o mesmo vai acontecer quando z é igual a k3. Aqui é bem fácil de entender esse, ó. Os outros também, né? Z é igual a K3. Então, não tem nem X nem Z. Então, é um plano paralelo com o chão. Então, é como se pegasse aqui, ó, e colocasse uma folha de papel bem paralela com o chão, cortando lá no Z que você quer. A sua altura, por exemplo. Imagine a sua altura, você está aqui parado, que encosta a sua cabeça aqui no eixo Z. E lá no topo, lá na sua cabeça, que é a sua altura, você vai apoiar um plano. Então, você colocou um plano paralelo com o chão, correspondente a um valor de y, que é igual à sua altura.